A Montanha Mágica 84. Bom, esse 84 não tem nenhum capítulo, nenhuma passagem específica, mas é claro que eu estou ali nas alturas da página 270, 280, né? Eu estou seguindo o livro. Por que não tem nenhuma passagem específica? Porque eu gostaria de dedicar esse vídeo para fazer ainda algumas observações sobre o tempo e sobre o sentimento do Hus em relação a Madame Chauchat. Vamos lá, em relação ao tempo, a gente tem chegado a essa conclusão através dos nossos vídeos, que há ali em Bergov um excesso de presente, né? De modo que a vida que falta passado, né? Ou seja, quando a pessoa entra ali, a pessoa não se lembra de suas tradições, não se lembra do povo lá de baixo, não se lembra de suas raízes, não se lembra dos costumes de anteriormente, ele adquire tudo novo ali em cima, né? Bom, isso não se foca tanto assim no livro, mas também se foca. O que se foca bastante é a falta de futuro, né? Repare que quando você tem um objetivo de vida, quando você tem planos, nada mais é do que você à frente de você mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Tem como uma parte de nós, vamos colocar assim, a nossa alma, se projetar para frente da onde nós estamos, né? E é isso, por exemplo, que é a base do impulso de melhoramento. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um jogador de futebol e eu jogo medianamente, vamos supor, né? Há uma parte em mim que já joga muito bem, ok? E essa parte está ali virtualmente, ela está em imaginação, se você quiser colocar. Mas um outro modo de colocar isso é dizer que há uma parte minha, uma parte da minha alma que já está no futuro, quando eu jogo muito bem. Então, qual que vai ser o meu trabalho agora? Vai ser, digamos assim, vencer essa defasagem do meu eu de agora em relação ao meu eu futuro. O meu eu futuro joga futebol muito bem, eu consigo vislumbrar isso no futuro. Então eu vou praticar para que eu atinja o meu objetivo, né? Então, planos, objetivo de vida nada mais é do que a nossa alma se lançando ao futuro. Isso é tão importante a ponto de alguns filósofos, se eu não me engano o Heidegger dizia isso, que o ser humano, ele não vai colocar em esses termos, mas não é importante pra gente aqui, mas o ser humano é o ser pro futuro, né? Nós somos ser para a morte, no sentido de que nós temos um objetivo de vida e o ideal é que nós nos lancemos a esse objetivo de vida até chegar à nossa morte. Simplifiquei enormemente o Heidegger aqui, ok? Bom, o que existe ali em cima? Não há uma ausência completa de futuro, porque eu acredito que uma ausência completa de futuro seria deitar numa cama e vegetar, né? Você nem se importa se vão colocar a comida na sua boca ou não. Isso seria ausência de futuro. E mesmo assim a gente poderia dizer que não, né? Para você dar um passo, você precisa ter o futuro, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar o meu pé no chão e eu confio que há um chão ali. Então eu já estou prevendo aquilo que vai acontecer. O chão vai estar debaixo do meu pé. Então sempre há futuro. Então lembre-se que nós não estamos falando aqui de sim ou não. Nós não estamos falando de preto ou branco, nós estamos falando de medidas. Lembre-se quando a gente criticou o Settembrini, a gente falou que o problema não é o Settembrini focar no futuro. O problema é que o Settembrini tem um excesso de futuro, né? Assim como as tradições, pode ser um excesso de passado e o sanatório pode representar um excesso de presente. Voltando. Porque há aí uma ausência de futuro, uma deficiência, em vez de falar ausência, para não parecer que não tem, há uma deficiência de futuro.
Porque os planos, os objetivos, as expectativas, elas nada mais são do que simulacros de expectativas, né? Repare, quais que são os eventos? Tem a palestra ali do psicólogo, que de vez em quando acontece, uma vez por semana, se eu não estou enganado, o concerto, que acontece de 15 em 15 dias, as diversas refeições, os passeios, os descansos, né? Então sempre é esse simulacro de plano. Porque o que você está esperando para a tua vida? Eu estou esperando que daqui a pouco vai ser a hora de almoçar. E aí você almoça. O que você está esperando agora? Eu estou esperando que depois desse descanso vai ser a hora de passear. E depois do passeio vai ser a hora de comer novamente, né? E aí tem os eventos, né? Como no domingo, que eles entregam a correspondência lá na portaria. Então todos vão lá. Então ainda é um evento, mas sempre é um simulacro de um plano, né? Perceba quão ridículo eu falaria que o meu plano de vida é esperar que me entreguem a correspondência no domingo e é um evento diferente e assim por diante, ok? Bom, em relação a Madame Xoxá, a gente sabe sim que há um nervosismo do Hus, ele fica sem jeito quando ele está em frente a ela, há aí um nervosismo de adolescente, né? Mas eu não diria que esse nervosismo de adolescente seria o suficiente para que ele não fizesse alguma coisa, né? A gente vê que ele poderia fazer. A gente viu lá no caso do hippie, né? Lembra do Prishibislav, né? Porque na verdade é Pribislav, mas lembre-se que o nome dele se pronuncia Pshibislav. Mas é o hippie, né? Que é o menininho por quem ele se apaixonou quando ele estava na escola. Lembre-se que naquela situação com o hippie, ele tomou uma atitude, ele foi lá, pediu uma lapiseira emprestada, ele ele venceu a timidez dele. Então ele não é um tímido sem remédio, né? E a gente consegue inferir que ele teria, com certeza, a coragem de chegar até Madame Xoxá. E por que ele não faz nada? Porque ele gosta de colocar a Madame Xoxá como um futuro. É claro que ele não faz isso conscientemente. Então a Madame Xoxá é um objetivo, a Madame Xoxá é alguém ou algo pelo qual ele pode esperar coisas, pode esperar alguma evolução, né? Como nós esperamos alguma coisa de nossas vidas, só que ele não faz todo o esforço suficiente para que realmente ele consiga. Então é aquela coisa, vamos supor que tem uma vaga de emprego dos teus sonhos, né? E seria mais ou menos você ficar desejando aquela vaga de emprego e sempre que abrisse aquela vaga de emprego, você falaria, nossa, será que vão me chamar? Mas você não fizesse um esforço eficiente para que as coisas realmente corressem para frente. É exatamente isso que Hus faz, né? De modo que até o meu exemplo é meio tosco, porque o exemplo do Hus é perfeito, né? Perfeito não, é muito claro, né, o que está acontecendo. Reparem, ele não pensa seriamente em planejar um encontro onde o Joaquim não esteja e ele possa falar do seu amor. Ele não pensa em realmente conquistar a Madame Xoxá. Ele vai ali de expectativa em expectativa, mas sempre num futuro falso. Okay? Eu tenho uma dica de filme para você. Na verdade tem um personagem desse filme com o qual acontece uma situação análoga, mas primeiro deixa eu só ler as minhas notas aqui, ver se eu abordei tudo que eu queria nesse vídeo. Sentimento de Hus em relação a Xoxá, esperança falsa, esperança que quer e não quer se realizar, um simulacro, só uma máscara. Quer o futuro só na medida que ele ajuda o presente, porque é bom ter esperanças, né? Geralmente quando a gente tem esperança, a esperança é só aquilo que a gente sente
mas o importante mesmo é o objeto da esperança, né? Então eu quero ganhar, uma coisa mais simples do mundo, eu quero ganhar um livro. Então eu tenho esperança, essa esperança é boa, mas o livro que é o objetivo, né? Então é como se o Hus quisesse, novamente meio que inconscientemente, ter esperança pela esperança, né? Então ele quer o futuro só na medida que ele ajuda o presente, deixa o presente um pouquinho mais interessante, suportável. Quer a expectativa, não o objeto, ou seja, no meu exemplo, não o livro. Por que Hus não toma uma atitude? Porque gosta do suspense. Porque é bem mais fácil aquilo que não subiu à realidade. Porque é bem mais fácil aquilo que não subiu à realidade ser incrível, etc. Né? O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que não se apresentou pra gente, a gente pode ainda criar uma história que é uma coisa de outro mundo, uma coisa sobrenatural. Exemplos onde isso acontece, no terror e no erotismo, né? Perceba, um filme de terror bom, né? Ele vai lá e você tem a expectativa de um monstro, você meio que vê a mão do monstro, as costas do monstro, etc, etc. Você começa a sentir muito medo, porque aquela expectativa aponta para algo terrível, só que você não sabe o que é esse algo terrível, né? Quando você efetivamente vê um monstro, e os filmes que têm o azar de fazer isso, às vezes é necessário, mas pode ser a coisa mais feia do mundo. Se você fica filmando ali aquilo ali, você fica olhando por um tempo suficiente, tudo bem, é feio, tudo bem, mata, no filme, sei lá, tortura e tudo mais, mas é aquilo ali, né? Então o medo está muito mais na expectativa do horrível do que o próprio horrível. O que não sobe à realidade tem um potencial muito grande. A mesma coisa com qualquer filme, sei lá, dança erótica, né? Por que o filme erótico funciona? Porque ele mostra e não mostra. E é essa expectativa que cria a tensão, né? A partir do momento que mostra o explícito, aí fica uma coisa vulgar, né? Como a pornografia, né? Só mais um exemplo que eu acho muito legal, o exemplo da tortura, né? Uma boa parte do trabalho do torturador é falar o que ele vai fazer com você. Ele vai falar, olha, tá vendo esse abridor de vinho aqui? Eu vou colocar no teu joelho e eu vou começar a torcer até que ele entre totalmente nesse nervo que você tem no joelho. Depois eu vou começar a puxar. A expectativa dessa dor às vezes é maior do que a própria dor em si, ok? Então ele pode imaginar a Madame Xoxá como uma coisa sobrenatural, e lembre-se, ela se torna algo sobrenatural para o Hus, como a Marúzia para o Joaquim, e cada um tem o seu par lá, né? Não é que a Madame Xoxá é essa mulher incrivelmente linda, encantadora, etc, etc, né? É que ao deixar o relacionamento nesse começo, sempre nessa expectativa, as possibilidades estão abertas. Então, ele pode imaginar algo incrível e ele pode ter esperança de que algo vai acontecer. Tem um personagem num filme chamado Caminho da Liberdade. Um filme bem interessante de um diretor, eu acho que ele é irlandês, chamado Peter Weir. Peter Weir, né? Weir é W-E-I-R. A propósito, esse Peter Weir é que fez filmes como O Show de Truman, que é um filme fantástico também, A Sociedade dos Poetas Mortos, Mestre dos Mares, todos esses filmes são bem, bem legais, bem divertidos, né? Esse Caminho de Liberdade é um filme bem divertido também, mas eu estou interessado num personagem específico. Então o filme começa com vários prisioneiros na Sibéria. E aí a gente segue esse novato que entra lá e logo ele é abordado por uma pessoa, por um veterano. E ele fala, olha, eu já estou aqui há 11 meses e estou planejando uma fuga. Eu vi pela tua atitude, porque esse personagem principal
personagem principal não, esse primeiro personagem, porque depois todo mundo vai se tornar principal, mas esse novato tinha ajudado alguém e teve coragem, etc. E aí esse veterano fala pra ele, olha, eu vi pela sua atitude que você vai ter coragem de fugir e aí eu queria ver se você está dentro, a gente vai fugir desse lugar. O novato fica muito empolgado, começa a fazer os preparativos, né, conforme o veterano falou pra ele, até o momento que ele conversa com outro veterano. E esse outro veterano diz, você nunca vai fugir, né? Não com esse cara. E o novato pergunta, ué, por quê? E a história verdadeira é que esse veterano, na verdade, não estava lá há 11 meses só. Ele estava há alguns anos, sei lá, 5 anos lá. E o que ele faz? Cada novato que chega, ele aborda oferecendo essa fuga, mas nunca ele leva o plano de fuga a cabo. Ele nunca leva a sério, então ele faz todos os preparativos para dar toda aquela emoção de plano, né? Não pela emoção, acho que não tanto pela emoção, mas todos aqueles preparativos para que gere essa esperança, e é aqui que eu quero colocar o ponto de confluência com o Hans. Então ele basicamente diz para ele mesmo que sim, ele tem um futuro, que sim, ele vai sair daí, ele só precisa juntar comida o suficiente, ele precisa esperar o dia correto, o dia que para eles o dia que estiver nevando muito para apagar as pegadas, então ele precisa o dia correto, juntar mantimento, se preparar, encontrar um parceiro e ele vai fugir dali. Mas na verdade é uma historinha que ele cria para ele mesmo e engana os novatos. Somente para o quê? Para ganhar comida, mantimento desse novato? Não, nada. Ele não ganha nada desses novatos. A única coisa que ele ganha é a esperança, um simulacro de esperança, né? E é interessante que o segundo novato, o segundo veterano que está contando para o novato os planos desse cara aqui, quer dizer, a personalidade, está explicando para o novato a personalidade desse cara que só faz planos, ele fala assim que ele é como um sanguessuga, né? Porque ele se alimenta das esperanças dos outros. É mais ou menos isso que ele faz, né? O Hans não usa ninguém como sanguessuga, mas ele faz exatamente como esse prisioneiro. Então ele vai lá, faz os mantimentos, manda olhares, dá indireta através de outras pessoas, expressa o amor dele, fica feliz quando eles se esbarram, mas nunca ele faz mais do que isso.